Eu vou fazer uma pergunta estranha para você. Você já agradeceu por não ter nascido bilionário? Não? Então agradeça, porque uma vez que você é muito rico, rico mesmo, muito rico, você é propenso a ser uma pessoa altiva, arrogante, prepotente, colocando-se acima de todos. E então você não consegue ter um espírito humilde. Claro, tem as pessoas que são humildes, mesmo sendo muito ricas, mas são exceções, porque o certo mesmo, a regra, são pessoas ricas, muito ricas, não terem o espírito humilde, nem mesmo para acreditar em Deus. Provérbios tem uma passagem muito interessante que o autor diz assim: Pai, não me dê a riqueza e nem a pobreza, porque se me der a riqueza, eu vou me orgulhar e eu vou perguntar no meu coração: quem é Deus? Mas se me der a pobreza, eu posso roubar para comer e vou envergonhar o teu nome. Então ele diz que pobreza demais pode te levar a fazer coisas estúpidas e envergonhar o nome de Deus. Mas a riqueza demais pode te levar a ter um coração altivo, não acreditando em Deus. É por isso que Jesus Cristo agradece ao Pai quando ele está aqui na terra. Em Mateus 11, 25, ele diz assim: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, do céu. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso te aprouve. Richard Dawkins, ele é um biólogo evolucionista, PhD na Universidade de Oxford, e ele é um ateu convicto e militante. E ele dá palestras em vários lugares militando contra a crença em Deus ou em deuses, contra a religião. Ele escreveu um livro em 2006 chamado Deus é um Delírio, onde ele diz, com muita convicção, de que Deus é ilusão. E as pessoas que acreditam em Deus, elas têm, na maioria das vezes, falta de inteligência, não têm capacidade por si próprio de pensar, e são levadas por pessoas que querem colocar cabrestos nas demais pessoas. Assim, ele enxerga a religião. E, infelizmente, não só ele, mas muitos dos estudiosos, cientistas, PhDs também têm esta mesma visão, achando que quem crê num Deus Todo-Poderoso é ignorante, e já eles são muito inteligentes. Agora, é interessante como eles conseguem ser tão inteligentes e ao mesmo tempo tão burros. Sim, talvez então não é inteligência que eles tenham, mas sim muita informação. Porque, por exemplo, veja, como alguém consegue acreditar que o universo surgiu há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás? Veja, eles dão uma data. Quem estava lá há mais de 13 bilhões de anos atrás para ver que o universo surgiu? E outra, há uma incoerência, porque de fato eles acreditam que o universo não é eterno, e sim que surgiu há 13 bilhões de anos. Agora, surgiu da onde? Como algo tão grandioso e magnífico como o universo pode ter surgido assim do nada? Veja a incongruência no seu discurso. É por isso que a Bíblia diz que Deus tornou a sabedoria deles louca. Porque veja, eles mesmos admitem que o universo, de uma expansão a outra, você vai levar para andar de uma extensão a outra do universo cerca de 93 bilhões de anos-luz. Você andando a 300 mil quilômetros por segundo, você vai levar 93 bilhões de anos-luz para chegar de uma extremidade a outra do universo. Você tem noção do tamanho desse universo? Eles dizem que lá em cima, na expansão dos céus, tem mais corpos celestes, isso quer dizer planetas, estrelas, mais do que grãos de areias em todas as praias e desertos do mundo. Pegue uma mão cheia de areia, coloque numa redoma de vidro e tenta contar para você ver
quanto tempo você vai levar. E eles dizem que lá na expansão tem mais planetas, estrelas, cometas, do que grãos de areia em todas as praias e desertos do planeta. E detalhe, eles acreditam que estas coisas surgiram assim, ó, do nada. Não foi Deus quem criou. E acham-se inteligentes. Veja que a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Não existe nada que venha do nada. Do nada só sai nada. Se há planetas, se há céu, se há terra, se há águas, se há materialidade, alguém precisa ter criado. Teve que ter uma causa primeira, e essa causa é Deus. Mas eles se acham muito inteligentes. Agora nós que cremos em Deus devemos dar graças a Deus por termos estas coisas, vinda a nós, porque verdadeiramente inteligente e sábio somos nós que acreditamos em Deus e sabemos que nada surge do nada. Já eles, com seus muitos estudos, chegam a serem tão arrogantes e prepotentes que tornam-se deuses de si mesmos. Veja, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, diz assim: Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Deus nos escolheu para confundir a sabedoria do mundo. Romanos capítulo 1, verso 26 diz assim: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pois é, mas eles se acham muito inteligentes e dizem que Deus é um delírio. E você, que está ouvindo essa mensagem, provavelmente assim como eu, não é uma pessoa muito abastada e com certeza não tem um sentimento prepotente e arrogante de acreditar que o homem é maior do que Deus, que é melhor acreditar no homem, que o universo surgiu há mais de 13 bilhões de anos, que o homem surgiu há 2 milhões de anos, o Homo erectus, como ele fala, eu acho que é assim a expressão, mas o Homo sapiens, que é o homem que tem as nossas características, que tem o nosso jeito de andar, de se comunicar, este nasceu provavelmente há 300 mil anos. Dizem ele estas coisas. Agora eu te pergunto, o que é mais lógico acreditar? Que Deus fez todas as coisas ou que tudo isso que está ao seu redor? Olhe para cima, olhe para o céu, olhe para a lua, olhe para o sol. Isso assim surgiu do nada como num passe de mágica, sem o auxílio de nenhum ser soberano ou supremo. E nós é que somos loucos. Então eu prefiro ser louco do que ser sábio e ser enganado no meu próprio coração. Amém? Que Deus te abençoe, que você reflita nesta reflexão, que você entenda o quão importante você é para Deus, porque aprove a Deus revelar as suas coisas, a sua eternidade, o seu poder, a sua magnitude a você, para que você possa crer nele, para que você possa crer no seu Filho Jesus Cristo, que te perdoa de todo o pecado e te traz a família de Deus, prometendo a você uma eternidade de gozo, uma eternidade de felicidade, uma eternidade onde não há pobreza, onde não há tristeza, onde não há choro. Deus revelou-se assim a você. Então, seja grato ao Senhor e permaneça na fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.